Olá, queridos. Dando sequência, então, às gravações, a gente está trabalhando neste instante com números decimais, né? Passei algumas atividades e agora vou também deixar registrado aqui para vocês, se quiserem, assistirem através ou por meio dessa gravação, né? Porque tem disponível também lá no Classroom essa mesma aula, tá? Só que tem a participação de vocês lá e aqui, somente eu falando e repassando as mesmas questões, tá bom? Bom, primeiro, Theo guardou a seguinte quantia em seu cofrinho. Qual a quantia que Theo guardou? Ó, 50 mais 50 centavos dá R$1. R$1 e 30, 40, 55, certo? R$1,55. Veja a quantia que Gabriela recebeu de troco na padaria. Não existe mais, gente, essas moedas aqui, tá? Não circula mais. Mas a gente vai trabalhar porque ela já passou pelos pais de vocês, eu acredito, né? Então, aqui eu tenho 5 centavos mais 5 centavos, 10 centavos. 11, 12, 13, 14, 15, 16 centavos. Dúvidas? Acho que não tem, né? Muito fácil, né? Aqui, Luísa gastou essa quantia na farmácia. Quanto ela gastou? R$10 mais R$10, R$20, 24, R$25, certo? Ok? Usando a forma decimal, escreva cada um dos valores R$10 e 10 centavos, 10,10. R$14,09, 14,09. Cuidado que tem gente que coloca aqui 14,9. 14,9 seria 90 centavos. A primeira ordem seria décimo de real. Inteiro, R$14, 0 décimo de real, 9 centésimo, que é centavo. Então, R$14,09, 14,09. Cuidado com isso. R$203,01, 97 centavos, 0,97, R$1,99, 1,99. Escreva cada um dos valores por extenso. A, R$43,17. B, 9 centavos. C, 80 centavos. D, R$472,21. Escreva na forma decimal cada um das frações. Então, aqui devia ter escrito, escreva na forma de número decimal, porque eu tenho fração decimal. Fração decimal é a fração que tem como denominador 10 ou potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. Que eu tenho fração decimal, todas elas são frações decimais. 83 centavos, 0,80, aliás, 80, eu falei 83 centavos, vocês viram? Eu falei errado, pensei errado. 83 décimos, então eu tenho 8,3. Aqui eu tenho 17,9, 2,876, dá uma olhadinha. Aqui você repete o número 83 e depois se eu tenho um zero da direita para a esquerda, uma ordem, uma casa. 179 décimos, reescreve o número 179 sem a vírgula, eu tenho um zero da direita para a esquerda, uma ordem. 2.876, escreve o número sem a vírgula. Eu tenho 3 zeros, ó. 1, 2, 3 casas decimais. 724 centésimos, escreve o 724 e conta duas ordens, porque eu tenho 2 zeros aqui, ó. 1, 2. 87 milésimos, escreve o número 87 e conta 3 ordens. 0,87 eu conto 1, 2, 3. Você não pode largar o zero pendurado, põe aqui. 395 centésimos. Escreve o 395 e conta duas ordens, ó. 1, 2. Certo? 2.716 décimos. Põe o número aqui e conta somente uma ordem. Vai dar 271,6. 5.298, 3 zeros. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 ordens. 77 centésimos. 77, conta duas casas, 0,77. 815 centésimos, escreve 815 e conta duas ordens. 75 milésimos, escreve 75 e conta três casas, ó. 1, 2, 3. 2.357, escreve 2.357 e eu tenho aqui 4 casas. Então, eu vou contar. Vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 2.357. Observe como João calcula mentalmente. 6 décimos mais 7 décimos são 13 décimos. Como 10 décimos é um inteiro, então eu vou ter um décimo, um inteiro, quer dizer, e 3 décimos. Uma unidade e 3 décimos, 1,3. Faça como João.
5 décimos mais 2 décimos, 7 décimos. 7 décimos mais 8 décimos, 15 décimos, que é igual a 1,5, certo? 3 vezes 4 décimos, 12 décimos, que é 1,2. 6 vezes 4 décimos, 6 vezes 4, 24. 24 mais 6 décimos, 30 décimos. 30 décimos eu tenho 3 inteiros. 10 décimos mais 10 décimos mais 10 décimos, certo? Considere essa representação. Eu tenho aqui, para escrever aqui do lado, como representa, ó. Aqui eu tenho um inteiro, ou uma unidade, um décimo e um centésimo, 1,11. E aqui, 1,10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? Um inteiro, um décimo e 5 centésimos, 1,15. Beleza. Aqui, um inteiro não tem décimo, 1,0, 1, 2, 3, 4, 1,04. Aqui, um inteiro e 3 décimos, 1,3, certo? Aqui, e 0,05, não tem inteiro, não tem décimo, mas eu tenho centésimo, 0, opa, aqui é um só, eu estava contando somente aqui, ó, mas aqui é um só, porque é o e, tudo isso. Se fosse só esses de cima, é 0,05, e aqui também, mas é 1, 2, 3, 4, nem 0,5, é 4, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0,08. E aqui, 2 inteiros, 0 décimos e 1 centésimo, 2,01, beleza? Escreva os números do exercício anterior em ordem crescente. Aqui eu coloquei todos eles, ordem crescente é do menor para o maior. O menor deles, 0,23, 0,08. Esses daqui são maiores. Eu olho primeiro a parte inteira. A parte inteira igual, eu vou para a parte decimal. Então, como aqui tem o 0 e 0, eu vou comparar esses dois. Aqui parece que 23, aqui no caso não tem o que discutir. Eu tenho 0 inteiro, 2 décimos e 0 décimos. Esse é maior. Então, o primeiro é 0,08, o segundo é 0,23. Agora, vamos para esses daqui. Eu tenho 1,1, 1,0, 1,3. Quem é maior? 1,0, 0 décimos, tá certo? Então, esse é o menor, ok? Então, agora o próximo, depois de 1,04, é 1,3. Não, é 1,1. 1,0, 1,1. Esse daqui e depois esse e por fim 2,01. Quando você tiver dúvida, você deixa todas as casas iguais. Eu tenho duas aqui, uma aqui completa com 0, duas aqui e duas aqui. É muito mais fácil você enxergar, tá certo? Tá aqui. Observe essas figuras. Eu tenho aqui 1 inteiro e 2 décimos, 1 inteiro e 2 décimos. Ou posso descrever também 1 inteiro e 20 centésimos, porque aqui, ó, esse aqui equivale a 1 décimo, certo? Mas se eu dividir em 10 partes, eu vou ter aqui quantos centésimos? 10 centésimos, certo? Aqui também, 10 centésimos. Então, eu tenho 20 centésimos, ok? Então, responda, 1,2 é maior que, menor que ou igual a 1,20? Igual. Use esses sinais. Quem é maior? Se tiver dúvida, completa com 0. Deixa duas casas aqui, duas aqui. Eles são iguais. Aqui, se eu completar com 0, vou ter 20 e vou ter 19. Então, aqui é maior. 1,2 é maior que 1,19. Aqui, 8,7, 8,70, igual. 8,7, 8,69, 8,7 é maior. Tem gente que não sabe, né? Vai falar, nossa, 7 é menor que 69. Só que eu tenho que olhar 7 décimos e 6 décimos. Completando com centésimos, 0 centésimos, 70 é maior que 69. Beleza? Aqui é para a gente aprender que a vírgula separa o inteiro dos décimos, vírgula não anda, certo? Nós vamos trabalhar na multiplicação, vai ser mais fácil enxergar isso. Então, aqui eu tenho a parte inteira, eu tenho a parte decimal. Cada item, ó, cada item daqui para cá é 10 vezes, esse é 10 vezes menor que esse, tá? 10 metros é 10 vezes maior que esse. Então, unidade, aqui, unidade é 10 vezes maior que o décimo, certo? E aqui, ó, tá vendo? Uma unidade equivale a 10 décimos, uma unidade equivale a, aqui 1 centésimo, uma unidade falei 10 décimos, uma unidade equivale a 1 décimo, que é igual a 1 centésimo, 1 milésimo, 1 décimo de milésimo, beleza? Muito bem. Aqui, números racionais. Como uma fração decimal eu posso representar como número decimal? Igual nós fizemos lá atrás, né? Aqui eu tenho 17 décimos,
que é 17 décimos? 10 décimos mais 7 décimos. Eu tenho 1 inteiro e 7 décimos, 1,7. Certo? Aqui. Lemos 1 inteiro e 7 décimos. 249 centésimos. Como é que eu faço? Eu escrevo 249 sem a vírgula e depois tem 2 zeros, eu acrescento, eu conto 1, 2. Mas eu posso subdividir aqui, 200 centésimos mais 49 centésimos, certo? Esses 200 centésimos, aqui ó, aqui é 100 centésimos mais 100 centésimos, que é igual a 2 inteiros, mais 49 centésimos. Então, aqui eu tenho 2 inteiros e 49 centésimos, certo? Que vai equivaler a 2,49. Aqui. 84 centésimos, 80 centésimos mais 4 centésimos, aliás, milésimos, né? 84 milésimos, que é 80 milésimos mais 4 milésimos. Eu vou ter, então, aqui 0,084. Ó, bem menor que inteiro, não tem inteiro aqui, certo? Aqui. Números estão aqui na forma decimal. Esses são números fração decimal, número decimal. Representação fracionária. Aqui eu tenho 17 décimos fracionária. Representação de número decimal, 1,7, certo? Número misto, 1 inteiro e 7 décimos. 249 centésimos, 2 inteiros e 49 centésimos. Em fração, 2 inteiros e 49 centésimos. 0,084 não tem parte inteira, certo? Não se representa na forma mista. Aqui é aquilo que eu tenho falado para você fazer como técnica. 17 décimos. Escreve o número 17 sem vírgula, tem um zero, uma casa decimal. 249 centésimos. Escreve o número sem vírgula, tenho 2 zeros, duas casas decimais. 84 centésimos. Escreve o número 84 sem vírgula, tenho 3 zeros, 2, 3 casas decimais. Escreva a fração com o denominador 100 e o número decimal equivalente a cada fração a seguir. Muito bem, aqui eu tenho 3 quartos. Bom, se eu quero ter denominador 100, você já fez isso comigo quando nós estávamos trabalhando com equivalência. 100 dividido por 4 dá 25, então eu multipliquei aqui por 25, multipliquei aqui por 25, multiplica aqui por 25 dá 75 centésimos. E 3 quartos você sabe de cor. 3 quartos equivale a 75%, que é 75 centésimos, certo? Aqui, 40 centésimos, multiplicou por 10. Aqui, 100 dividido por 2 dá 50. 50 vezes 7, 350. Como fica, então, na forma de número decimal? 3 quartos, 75 centésimos, forma fracionária, número decimal. 4 décimos, 40 centésimos com denominador 100. Eu tenho aqui 0,40. Aqui, 3,50. A mesma coisa, certo? Primeiro divide 100 por 5, você já sabe. Aqui, aqui, depois transforma em número decimal. Formas de leitura. Eu tenho 3 formas de leitura, por enquanto. 0,23, 0 inteiro, 2 décimos e 3 centésimos ou 23 centésimos, tá certo? E se eu tirar, deixar na forma de fração, eu vou ter, então, os 23 centésimos, que a gente vai estudar já já, mais dessa forma. Agora, escreva dessas 3 maneiras o seguinte número: 0,13, 0 inteiro, 1 décimo e 3 centésimos ou 13 centésimos. 1,50, 1 inteiro, 5 décimos e 0 centésimos. 1 inteiro e 50 centésimos, 150 centésimos. Vamos fazer a leitura das 3 formas. Então, até 10,3, 10 inteiros e 3 décimos, ou 103 centésimos. 103 décimos, né? Aqui. 1,094, o inteiro 0 décimo 9 centésimos e 4 milésimos. O inteiro é 94 milésimos ou 1.094 milésimos. 53,021 ou 53 inteiros, 0 décimo, 2 centésimos e 1 milésimo, ou 53 inteiros e 21 milésimos, ou ainda 53.021 milésimos.
123,456 ou 123 inteiros, 4 décimos, 5 centésimos e 6 milésimos, 123 inteiros e 456 milésimos, ou ainda 123.456 milésimos. Pronto, aqui eu já tinha passado essa tarefa, né? Era da pasta material. Então, aqui, usando essas figuras, era para representar 0,3, vamos lá representando já? 0,3 não tem inteiro, tá aqui. B, 0,03, eu tenho 3 centésimos, então 3 pequenininhas. C, 0,31, não tem inteiro, tem 3 filetes do décimo e 1 centésimo. Aqui, 1 inteiro e 3 décimos. Então, eu tenho 1 filete e 3 pequenininha. Aqui, 1,1, tá aqui. 1,10, que é a mesma coisa. Tem umas perguntas aqui agora. Considerando os números do exercício anterior, responda. Quais são iguais? 1,1 e 1,10. Quem é menor? 1,3 menor 0,03. Era inverno em Curitiba. Às 12 horas, o termômetro marcava 9,7 graus. Às 14 horas, a temperatura havia subido, esquentou 1,8 graus. Quanto o termômetro passou a marcar? É só somar, certo? A temperatura subiu, então eu somo 9,7 mais 1,8. Depois que a temperatura subiu, ela ainda se elevou mais 2,4 graus. Então, eu somo 11,5 mais 2,4, que dá 13,9. E quando anoiteceu, esfriou de novo. Então, esfriou 1,8 graus. 13,9 menos 1,8, 12,1. Às 24 horas, esfriou mais ainda. Estava 12,1, caiu 2,9. Foi para 9,2 graus centígrados. Complete. 5 centímetros equivale a 0, olha, eu quero transformar centímetro em metro. Você, então, vai pegar e dividir isso aqui por 100. Centímetro para metro, certo? 3 decímetros para metro. Vou dividir por 10, certo? 12 centímetros para metro. Divide por 100. 12 decímetros para metro. Divide por 10. Beleza? Aqui. Se eu venho de metro para decímetro, multiplico. Para lá eu multiplico, ó. 1 metro equivale a 10 decímetros, 1 metro equivale a 100 centímetros, 1 metro equivale a 1000 milímetros. 1 milímetro é a milésima parte do metro. Então, se eu for trabalhar a unidade fundamental metro, eu quero decímetro, 1 metro é o mesmo que 10 decímetros. 1 metro é o mesmo que 100 centímetros, 1 metro é o mesmo que 1000 milímetros. 1 decímetro é o mesmo que 10 centímetros. 1 decímetro é o mesmo que 100 milímetros e assim por diante. E o contrário eu volto, certo? No contrário, eu volto. Muito bem. Existe um país imaginário onde uma prata corresponde a 100 centavos. Quantas moedas de 50 centavos eu tenho? 50 centavos da prata, né? Fazem 2 reais da prata. 2 pratas, né? Vamos lá. 4, é só dividir, né? Então, 50 mais 50 dá 1, mais 50 e 50, mais 50, 2. Quantas moedas de 20 centavos fazem 3? É só fazer 2, 4, 6, 8, 10, certo? Que vai dar 15, certo? Se for fazer em 2, 4, 6, 8, 10, cada uma prata, eu tenho 5 moedas, certo? Observe a figura e faça o que se pede. Tem o papai e o filhinho aí. Escreva em centímetro a altura de Rodrigo e a do pai. É só multiplicar por 100. 180 centímetros e 152 centímetros. Quanto o Rodrigo precisa crescer para chegar à altura do pai? Responde em centímetro e metro. É só subtrair. 180 de 152 vai dar 28 centímetros ou 0,28 metros. Beleza? Carlos disse que R$ 7,50 mais R$ 3,70 dão R$ 10,120. Gente, isso não é errado, mas eu não me lembro nunca de estar passando numa feira. Compre o tomate hoje, você vai pagar a bagatela de R$ 4,135. Não tem isso, né? Então, 100 centavos é um inteiro. Aliás, 100 centavos completa. Opa, voltei aqui. Vamos ver aqui os exemplos que eu tenho. R$ 11,20 ou 11,20. Bom, nessa apresentação, cada número corresponde a um ponto da reta. Tá aqui, tá bom? Então, aqui é metade em décimo. Aqui é a centésima parte, tá aqui. E aqui é x. Pronto.
A letra X indica qual número desconhecido. Qual das alternativas era mais próxima? 2,8. Beleza? Então é isso. Deixo um beijo para vocês. Mais um instrumento de estudo para você ter aí antes da nossa prova bimestral que vai acontecer no final de setembro. Um beijo.